Zero no ICMS do arroz, zero no ICMS do feijão, zero no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas. Zero no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos. Zero no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz um apelo dramático aos governadores. Zerem o ICMS sobre alimentos. A cena parece nobre, mas será que é mais do que uma jogada de mestre na política de aparências? Enquanto o presidente faz seus apelos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já puxa na frente, afirmando que seu estado não apenas já zerou o ICMS sobre itens essenciais, mas também questiona a real necessidade dessa medida agora proposta pelo governo federal. Aqui, temos que nos perguntar: quem está realmente agindo em prol do cidadão brasileiro? As ações anunciadas pelo governo Lula visam, em teoria, aliviar o custo de vida ao reduzir os preços dos alimentos através de uma reforma tributária grandiosa que só entrará em vigor em 2027. Mas, e até lá? Como fica o bolso do povo? O apelo do presidente aos governadores soa como uma transferência de responsabilidade, onde o governo federal parece lavar as mãos enquanto joga o peso das ações imediatas sobre os estados. Será que Lula está realmente lutando pela queda dos preços? Ou é só mais um teatro para ganhar manchetes? É vital questionar o impacto direto dessas políticas no dia a dia do cidadão comum. As promessas são muitas, mas a realidade é uma arena onde poucos gladiadores políticos estão dispostos a lutar de fato pela população. Portanto, enquanto Lula pede aos estados para zerarem o ICMS, devemos nos questionar sobre a veracidade e a eficácia dessas demandas. Estão os governadores em uma posição que lhes permite realmente eliminar esse imposto sem prejudicar suas próprias capacidades de investimento em áreas críticas como saúde, educação e segurança? Ou será este mais um caso de promessas vazias, que servem apenas para os discursos inflamados e os palanques eleitorais? Na teoria, as medidas para a redução do ICMS sobre alimentos propostas pelo presidente Lula parecem um plano infalível para combater a carestia que assola o país. No entanto, uma olhada mais crítica revela que essas promessas podem ser menos sobre aliviar a carga tributária e mais sobre construir uma imagem populista em tempos de crise econômica. Ao anunciar a redução da alíquota de importação para vários produtos e pedir aos estados que zerem o ICMS, o governo federal parece estar passando a bola para os governadores, enquanto se esquiva das responsabilidades imediatas. Mas quão eficazes são realmente essas medidas? A redução no custo de importação de itens como carne e café certamente parece promissora, mas a pergunta que fica é: e o impacto real no preço final ao consumidor? Será que veremos uma diferença significativa na prateleira do supermercado? As respostas dos estados a essas iniciativas têm sido variadas, o que só complica mais a situação. Alguns governadores, como os do Maranhão e Piauí, têm adotado cortes graduais no ICMS, tentando aliviar o peso no bolso dos cidadãos. No entanto, outros, como o governador do Espírito Santo, adotam uma postura mais cautelosa, estudando os impactos financeiros antes de qualquer decisão. Essa falta de um plano unificado levanta dúvidas sobre a viabilidade da proposta federal e sobre se essa é apenas mais uma manobra para desviar a atenção das falhas em outras áreas da gestão econômica do país. Quem paga o preço das promessas políticas que não saem do papel? Esta pergunta retórica deve ecoar na mente de cada brasileiro, que ao final do mês luta para fechar suas contas. As medidas anunciadas são uma garantia de alívio ou apenas mais um episódio de retórica política? Enquanto o governo central projeta uma aura de ação, os cidadãos ainda esperam por resultados tangíveis que aliviem de fato a inflação desenfreada.
As análises de especialistas e economistas, embora divididas, tendem a apontar que sem uma abordagem mais holística e cooperativa entre os governos federal e estaduais, as chances de essas medidas terem um impacto real são limitadas. Assim, continuamos presos em um ciclo de promessas e medidas paliativas, que pouco fazem para resolver os problemas estruturais de nossa economia. A promessa de uma redução drástica nos preços dos alimentos através da eliminação do ICMS sobre produtos básicos é, em sua essência, uma proposta atraente. Contudo, quando colocamos essa promessa sob o microscópio da realidade política e econômica, começamos a ver as fissuras em sua fundação. A ação do governo Lula, embora pareça audaciosa, levanta suspeitas sobre seu verdadeiro impacto e motivações, especialmente quando analisamos o timing eleitoral e a execução das propostas. A maneira como o governo federal abordou essa questão, lançando um apelo público aos governadores em vez de buscar um diálogo construtivo e direto, sugere uma tentativa de transferir a responsabilidade, enquanto mantém uma imagem de proatividade. Isso é particularmente evidente quando figuras como o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul expressam ceticismo e resistência às medidas propostas. Eles destacam a ineficácia e a natureza superficial dessas ações, que mais parecem jogadas de marketing político do que soluções reais para problemas urgentes. Vamos aceitar essa cortina de fumaça ou exigir soluções que realmente façam diferença? Essa pergunta retórica não é apenas um chamado à ação, mas um convite à reflexão sobre a integridade das propostas governamentais. As críticas desses governadores ressaltam a falta de sincronia e cooperação entre os diferentes níveis de governo, o que apenas agrava a situação da inflação e do custo de vida. O uso de medidas drásticas como ferramenta política é uma prática antiga, mas raramente leva a soluções duradouras. A redução de ICMS durante o governo Jair Bolsonaro, por exemplo, foi criticada como uma manobra eleitoreira similar, que pouco fez para controlar os preços a longo prazo. O atual governo parece estar seguindo o mesmo caminho, utilizando estratégias semelhantes em um cenário diferente, mas com o mesmo objetivo: ganhar apoio popular sem fornecer uma base sólida para o crescimento econômico sustentável. Portanto, enquanto o governo Lula se apresenta como o defensor dos pobres e oprimidos, é crucial questionar e investigar a eficácia real de suas políticas. As decisões difíceis, aquelas que realmente poderiam reformar a estrutura tributária e econômica do país, permanecem no campo das ideias e da retórica. O que promove justiça social não são apenas medidas populistas, mas sim a responsabilidade fiscal, a gestão cuidadosa e a tomada de decisões que priorizam o bem-estar de todos os brasileiros. E aí, gostou de encarar a realidade de frente? Então, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. E se ainda não está inscrito, corre lá e se inscreve no canal, para não perder nenhuma notícia. Aqui a gente não passa pano, a gente passa a real. Fica ligado que sempre tem mais. Até a próxima, galera!